Quando a gente vai analisar um período tumultuado desse, aqui, né, a gente está olhando para o passado, certo? Sim. Para nós fica mais fácil. A gente já foi acostumado a pensar que a gente pode explicar um período histórico como se fosse um jogo de futebol. Com dois times disputando a bola e querendo fazer gol. Mas, para nós não interessa o resultado. Porque o resultado você tem... Aqui, ó. Nós estamos aqui, certo? Nós temos as regras do futebol, que é alguma coisa já dada. Sim. Ok? Nós temos dois times. Onde é que o jogo acontece? No campo. No campo. Nossa. Na relação. Sim. Entendeu? A minha ideia inicial também não era realmente mostrar o resultado, mas sim Por mais que a trajetória. gente torça pro Brasil, você viu a vergonheira que o menino fez ontem? E isso não tá fora do jogo. Então você não pode explicar um determinado contexto congelando posições. Tu tens que ver os movimentos para problematizar aquele momento, ok? Então, a princípio, eu vou te falar assim, já vou te perguntar, por que ditadura militar? Esse é um bom tema para se problematizar. Será que foram os militares? Que vai mais ou menos naquela direção que eu quis colocar para vocês na palestra. Será que é ditadura? Não, isso foram a ferramenta Então, para o não sei, grupo. vamos buscar. Tu entende? Sim. Por isso que alguns ainda falam que se trata de uma ditadura civil-militar. Os militares não têm nada a ver com isso? Tem. E não são os militares na totalidade. Um grupo. É um jogo de poder que vai levando a hegemonia de um. Quantos e quantos militares não foram aposentados? Então, daí a necessidade de quando vocês vão falar de alguma coisa, eu estou falando como historiadora, de quebrar esses pensamentos binários, né? Uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra, porque quem faz o jogo é Brasil e Colômbia. Então é Brasil e Colômbia. Não é Brasil ou Colômbia. Então, assim, duas faces da mesma moeda. Isso. Então, assim, ó. Uma coisa mais complicada ainda. É ver se o campo está esburacado. É ver se o campo está esburacado, se o gramado está molhado. E lidar com toda essa correlação de força. Agora sim. Onde você pretende chegar? Em enunciar uma verdade sobre algo? Você pode até ter a pretensão. Mas tu sabe que aquilo que você vai mostrar na sala de aula é uma narrativa. Porque a gente já tem a narrativa das atrocidades que foram cometidas durante a ditadura, né? Principalmente na parte de repressão, censura, Tu vai ter a narrativa dos militares, tu vai ter um jogo de narrativa. Isso é o real? É. Por quê? Porque o que aconteceu só chega por narrativa. Para nós aqui. Deu para entender? Não. Discurso, P. Existe um real de fato no passado? Passou. Como é que nós vamos acessar esse passado? Primeiro interpretando, ou seja, é de um lugar que tem algumas perguntas. E você vai selecionar algumas coisas para tentar responder aquela pergunta que você está fazendo hoje. O que você vai apresentar, portanto, na sala de aula, não é o que realmente aconteceu.
É a tua interpretação sobre o que aconteceu. E a sua interpretação passando pelo filtro de uma outra pessoa. Isso, você vai interpretar a pessoa, o que a pessoa diz. E por que eu acho, parece simples, mas não é. Por que eu acho que é importante vocês terem essa perspectiva? Porque não se trata de julgar. Não, de forma nenhuma. Né? O que vocês vão trazer vocês vão mobilizar algumas fontes e vão interpretar essas fontes a partir de uma pergunta que vocês estão colocando. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, pelo que você me falou, que pergunta eu vou falar? Ao invés de dizer, porque na verdade o que os militares dizem é tão real quanto os artistas dizem, quanto o panfleto do movimento operário diz, quanto os estudantes, né, nos seus panfletos, seus discursos também dizem. A pergunta que eu sugeriria, que você vai fazer assim, bom, em que termos este grupo específico de militares, e não só militares, mas de apoiadores do golpe, explicam e justificam o golpe e a ditadura? Tá vendo como... Sim. Não vai confrontar com o real, porque é tão real quanto o grupo deles. São dois caminhos que Então, fizeram a mesma quem trajetória. quer fazer... Que grupo... Primeiro vocês têm que eleger da onde que vocês querem buscar esses elementos para se conversar. Quer ir lá para os músicos? Tá bom, então eu vou ter que trabalhar com um tipo, eu vou ter que ter um cenário sobre a música e com um tipo de grupo de artistas, ou de poetas, ou de teatro, ou de não sei o quê, que vai... Impulsionar isso. Não é que vai impulsionar. Pelo que ele diz, como é que ele justifica suas críticas à ditadura militar, civil-militar. Deu pra entender? Mas então, mano... É que No jogo. Sim. É que Deu pra assim, entender? É que eu acho que a gente não pode complicar demais também, né? Não tô complicando. Não, tipo, é que tipo, complexificar tanto assim é meio difícil, porque, pô, a gente vai estar falando por uma... Tipo, eu não tô conseguindo entender boa parte, assim. Do que eu tô falando? Não, do que tu tá falando sim, mas eu não vejo um meio da gente fazer essa complexidade. Porque assim, vocês só... estudaram ainda. Sim, exatamente. Só que assim, pô, eu penso assim, eu acho que a nossa apresentação, antes de ser pro professora, vai ser pra sala, assim. Pra sala. Sim, por isso que tem que deixar Exatamente. Para eles, eu acho que eu já consegui clarear. Quer dizer, o que eles podem trazer é o seguinte, quais são as bases discursivas de justificação do golpe. Não só do golpe, mas imagina, por E exemplo, da você quer falar ditadura. sobre, por exemplo, a censura. Tá certo? Você quer pegar artista falando sobre censura e tudo mais. Ótimo. Eu vou contextualizar a necessidade de se ter uma censura. Eu vou tentar defender... A partir da fala dos caras. militares, exatamente, de quem está no poder. Qual que é a necessidade de você conter os movimentos subversivos? Isso, Entendeu? Que tá considerado subversivo. Considerado subversivo. Porque também tu não pode cair na esteira dos caras, né? Sim. Então por isso que também, tanto o advogado quanto, por isso que eu falei aquilo na palestra, nós temos pontos de chegada diferentes. Porque o advogado tem que chegar a uma verdade, o juiz tem que chegar a uma verdade para poder julgar, tem uma coisa lá. Nós não, o historiador não, o historiador vai complicar. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer esse jogo do Daniel enunciar como verdade e eu enunciar como verdade, porque daí a gente chega na dialética. Claro, não. Entende? Não, a dialética não se chega assim, Pedro. Por quê? Na verdade, assim, ó, o que vocês vão fazer é uma experimentação de relativizar as posições num determinado momento de jogo. De determinado momento do jogo, entendeu? Sabe? E o que a gente tem que levar em consideração também é reconstruir o zeitgeist da época. É aquela coisa de ver o que estava acontecendo no mundo, não só no Isso. Brasil, mas na América Latina como um todo, principalmente naquela batalha Mas entre as duas vocês vão forças principais, chegar, né? vocês vão chegar aí a partir da fonte primária, da primeira. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que um outro ponto que pode ser levantado também é assim, o Brasil foi uma das primeiras ditaduras, né?
na América Latina, né? A Argentina veio depois, Chile veio depois. Não, Cuba, né? Não, ditadura eu tô falando ditadura instaurada pelo. Não. Pelos Estados Unidos. Cuba foi apoiado pela União Soviética. Tipo, mas foi o que gerou toda a necessidade de ter uma resposta dos Estados Unidos. Não, sim, mas a resposta dos Estados Unidos começou atingindo primeiramente, se eu não me engano, ou... Não, o Brasil era a menina dos olhos. Uma das primeiras foi o Brasil, não foi? O tamanho do Brasil. Eu acho que a gente poderia apontar esse ponto. Por que o Brasil foi uma das primeiras ditaduras instaladas? Mas primeiras não. Mas eu acho que não é uma boa pergunta, P. Porque a pergunta seria quais os interesses dos Estados Unidos em apoiar e financiar o golpe? Partindo do pressuposto do quê? Sempre tem que ter um antecedente. Partindo do pressuposto seguinte, que aquele Lyndon Gordon, que era o embaixador, então você tem que já ter uma pesquisa exploratória. Entende? A pergunta não vem do nada. Você tem que ter uma pesquisa exploratória. Lembra daquele documentário que a gente assistiu? Ora, o cara financiou. O cara colaborou ativamente. E quais uma os necessidade interesses? do Brasil se posicionar também. O Brasil teve que decidir de que lado que ele ia ficar na época também. Não é o Brasil como um todo. Exatamente. Ele, em um determinado grupo dele. Quem estava no poder. Ou permaneceu, ou queria entrar. Engraçado, né? A gente poderia também falar do Jango também, né? Pois é, Porque eu tô achando assim, eu acho que no caso deles tá mais fácil de resolver, de orientar-se, porque eles já sabem, bom, então, na perspectiva dos militares, qual a justificativa? Muito bem, então o que eu sugiro? Você levantar algumas narrativas dos militares, que isso tem abundantemente agora, e contextualizar. O perigo comunista, será que existe? Porque daí você vai para outra coisa. Você traz para reflexão, a partir desse conjunto de falas. Eu não estou entendendo ainda a propósito de vocês. É que assim, o que eu não é nosso grupo, né? O que Tá. eu tenho em mente. Eu acho que a nossa apresentação ela podia se passar por 2 momentos, entende? Isso é uma coisa que me veio faz uns 2 dias, tá? Primeiro, fazer esse trabalho de espelho com o Daniel, com a equipe do Daniel, daquela coisa de, não de refutar, mas de contextualizar, talvez, né, que é aquela coisa que a gente estava discutindo. E num outro momento, porque assim, o tema do trabalho é a luta pela redemocratização no Brasil. E num outro momento, eu queria não complexificar, mas eu queria usar... Problematizar. Não talvez, mas eu queria problematizar a luta pela redemocratização do Brasil a partir do movimento artístico. Tá bom. E aí, por exemplo, assim, eu poderia usar, por exemplo, o Chico como base e pegar, por exemplo, assim, a música angélica do Chico se refere a Zuzu Ângel, não sei o quê. A música, entende? Daí eu vou... E a gente teve uma ideia mas de fazer... olha só. Uma coisa é a luta pela redemocratização. Porque se você for olhar a guerrilha, aí que precisa de estudar. Se você for usar a guerrilha urbana ou a guerrilha cabana, eles não estão nem aí para a redemocratização. Eles querem uma revolução social. O MR8 tem uma perspectiva de revolução mais atrelada à linha a guevarista, tanto é que é movimento 8 de outubro, que é o dia. Não me lembro qual que tinha uma perspectiva mais maoísta. A democracia não está aí. A democracia não está aí. São perspectivas diferentes de revolução. O que você pode fazer é isso também. Pegar os vários movimentos que tem naquele Brasil Nunca Mais, primeiro mapeamento, né? Das críticas que eles faziam e por que eles lutavam por aquilo. Você vai ver que não tem nada de redemocratização. Não, sim, O período de redemocratização, eu diria, a luta pela redemocratização, ela começa a ganhar força a partir das torturas e das denúncias de torturas. Que é no final da na segunda metade da década de 70.
São 20 anos de ditadura. Ah, mas- O jogo é um jogo muito Não, jogado. mas peraí, é difícil definir também o que era o MR8, o que era a Não, LN. dá pra Não, ver. mas peraí, a gente pega integrantes, por exemplo, o Gabeira. O Gabeira, se for ler o cara, tá, tudo bem, tu tem um ideal comunista no cara, mas ele acredita na redemocratização do Brasil. Tudo Tanto que bem. uma coisa que ele clama é por... Quando? Que? Hoje. Hoje não. Hoje não. Quando? Só lê o que é isso, companheiro. Quando ele escreve. O quê? Ah, tudo bem. Ah, Ele, é isso que eu tô ele escreve no falando. Chile. Deportado. Pedro, Ah. ele escreve esse livro depois da abertura. É 1979. Publica esse livro. Não, tá, pega o livro lá e vê. Já é um olhar, tu entende como é que é? Ah, a luta então aqui é pela redemocratização. Agora, quando você vai, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, você pega o Carlos Lamarca, você pega o Marighella, assume diferentes conteúdos e justificativas, mas da onde vêm essas mudanças? Não é que os caras mudam Não, é em função da contingência do jogo. Tu entende? Ah, não dá pra eu driblar por aqui, eu vou por aqui, dou um chapéu, sei lá, um lençol. É na contingência. Por isso que eu tanto quis falar pra vocês a história dos atos institucionais, que eu acho que isso é um trabalho maravilhoso da área do direito. De você ver que os atos institucionais que foram editados, ele é jogo. Ele é jogo, porque os militares ou o governo ditatorial baixa uma coisa para responder uma resistência. Daqui a pouco resolve isso, tem outra, baixa de novo. Por exemplo, o AI-5, que é o pior deles. Por quê? Por causa do tal do Mário, se não me engano é o Moreira, daí tem que pesquisar. Que contexto que aquilo... O que eles queriam? Eles queriam conter as resistências. Tanto é que a guerrilha e a opção pela guerrilha veio só depois do AI-5. Porque até lá, os vários grupos, não, então vamos lá, soltar a bomba não sei aonde, vamos lá para a praça brigar, vamos lá, que é o Congresso de Biúna, enfim, né? Os movimentos estão lá, é isso que eu quero dizer. A sociedade, ou os vários grupos, não assistiram a tudo bestializados. Muito pelo contrário, estão no jogo. Então também tem que separar direitinho, porque as pessoas acham que esses 20 anos de ditadura é uma coisa só. Não. É um processo muito complexo. Então, se tu estás afim, é a luta pela redemocratização, ok. A luta pela redemocratização, ela começa a ganhar força quando? No meu ponto de vista, a partir de 78. Por quê? Porque é o momento em que os próprios atingidos pela tortura saem do país e começam a denunciar os crimes contra os direitos humanos no Brasil e se cria uma grande frente de abertura. E aí, meu bem, quando a gente fala de frente, entra de tudo. Na minha família, da minha avó e tudo mais, o pessoal que não tinha acesso à informação na época, minha avó falou que foi um período de muita estabilidade na nossa família, a época da ditadura. Entendeu? Meu avô tinha um emprego fixo, entendeu? Eles conquistaram, adquiriram uma casa, a vida deles era tranquila naquela época. Ela falou que depois ficou um inferno, mas dentro do contexto dela, que é uma pessoa assim, analfabeta, que não tinha acesso à informação. Mas provavelmente até 73, porque 73 economicamente foi foda. Porque daí
Ai, não, 73, porque na verdade foi o efeito da crise do petróleo foi devastador para a economia brasileira. Se cresceu muito, imagina, o Brasil chegou a registrar 10% de crescimento, isso é inimaginável, né? Com o tal do milagre econômico. Então o Estado ele era o principal agente econômico, então vamos investir, vamos investir, vamos investir. Ok, depois a gente faz crescer o bolo, que é a receita do Delfim, faz crescer o bolo, depois a gente reparte. Só que e realmente, na época do crescimento, então você cria mais empregos, né? Você fortalece um mercado de consumo, né? Agora em 73 se começa a pagar o preço, porque a crise de petróleo associada a uma receita desenvolvimentista que só focava no crescimento industrial e dos industriais, alguém vai ter que pagar a conta. Aí há alta inflação. E como a tua avó, em que momento a tua avó está tendo essa representação? Ela está lembrando isso hoje. Sim. Né? Hoje. Então também tem outro jogo, dentro de outro jogo, que relaciona, entende? Sim. Tá vendo como que é complexo? Agora, o que eu mais acho interessante é o seguinte, vocês escolherem um grupo, que é o tal do objeto, ou sujeito de pesquisa. Não dá para pegar tudo. Então, ele vai pegar, talvez, eu sugiro, Daniel, eu tenho até aqui, você vai ver lá naquela apresentação que eu fiz na segunda, a Folha fez uma coisa muito bacana, né? Eu adorei, foi daí que eu peguei as falas. Deixa eu achar aqui. Eu sugiro você pegar isso. Você, Pedro, o teu grupo, o que eu sugiro? Bom, como é que foi, como é que o movimento artístico lidou dentro do seu escopo, porque eles não fazem política, eles fazem arte. Mas é o momento em que a arte, e por força desses caras, fala assim, ela tem que ser engajada, ela tem que ser política. Então, quem produzia crítica? No movimento, por exemplo, musical, a gente está muito assim, e sabe, está muito convencido de que um Chico Buarque fez uma crítica política, social, que um Caetano Veloso fez, que um Gilberto Gil fez. Tem um trabalho muito bacana do Marcos Napolitano, que trabalha a música cafona. Ah, não. Calma, eu só tô falando, eu não tô falando pra você propor. Ele pega assim, sabe aquela música lá? Pare de tomar a pílula, pare de tomar, senão ela não deixa nosso filho nascer. Essa música foi censurada. E por quê? Porque na perspectiva dos censores, ela questionava ou subvertia os direitos da família. E a pílula era condenada pela igreja, pelas instituições mais conservadoras. Mas esse tipo de música nunca foi considerado engajado. Sim. Só de classe média. Muito legal isso. Bom, mas enfim. Ó. Aqui, ó. É que é foda falar também de movimento artístico. Desculpa, não vou usar isso, cara. Tá bom, mas fala assim, ó. Sabe, se você quer trabalhar tanto com o Chico Buarque... Não com o Chico Buarque, assim. Mas, tipo, eu queria falar, tipo, da... Nossa, que bosta. De como é eclética a coisa. E de como vários segmentos da arte lidaram com isso. Mas não dá tempo de você fazer toda essa Não, pesquisa, só no geralzão. Por quê?
Eu acho que Boa você parte eu tem que conheço. falar, você tem que falar que dá tal, mas você tem que trazer fontes, né, Pê? Peraí. Eu tenho. Pegar a fonte dos caras mesmo. Então, mas daí ver quando que foi criada a... Ó, tá bom? Então você fica, por exemplo, só com a peça. Em que medida essa peça constitui uma crítica naquele momento em que ela foi escrita e que foi representada. Eu acho que seria ótimo. A gente poderia alugar o Calabar. Calabar não é grande, né? Uma peça pequena, né? Deixa eu não. Ah, eu li, mas... Calabar é uma peça que o Chico e o Rui Guerra... O Rui Guerra ele era português, né? Não sei. O que era um dramaturgo muito bom e tal. Eles remontam as invasões holandesas aqui lá no Nordeste e tal. Só que eles contextualizam de uma maneira que se formou uma crítica à ditadura, entende? E tipo, o Chico talvez seria legal a gente usar isso. Tipo, é que assim, eu acho bacana mencionar, sabe? Mencionar os nomes. Por exemplo, eu acho que seria legal mencionar Zuzu Angel, Stuart Angel. Acho que seria legal, sabe? Até o Marighella e tal. Então, É só mencionar, não precisa não, mas especificar eles. Tu não pode sair, eu acho. Tem que delimitar. Se você for falar da Zuzu Angel, então você fala assim, bom, o Chico Buarque recebeu uma carta de uma mulher em tanto de tanto e ele fez uma música. E a música é essa. Quem é essa mulher? Por que ele faz? Quem é essa mulher? É a Zuzu Angel, mãe do Stuart Angel. Ela era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma forma de crítica. A música, ela indicia uma crítica daquele momento. Não é nem grupal, nem nada. Sai da cabeça do cara. Não faz mal. Entendesse? Sim. Mas só que eu acho, Pê, que não dá, por exemplo, vamos pegar aqui, olha aqui, ó, as versões, ó. Não, tem que apertar com. A revolução aconteceu para evitar o golpe que o Jango estava preparando para maio de 64. Então, antes dele iniciar com toda a turma, grupo dos homens do Brizola e aqueles canalhas de Nordeste, de Julião, e etc., e tudo com Veracruz, e marinheiros e tal, inclusive o Carrossel estava no meio, para evitar que eles dominassem o Brasil, como estão dominando hoje essa canalhada que está ali. É a narrativa que eu fiz com o Pedro já. As tropas de Minas saíram, General Mourão, Muricy, saíram e iniciaram a contra-revolução de 31 de março de 64, cumprindo o pedido da família brasileira. Só isso. Cumprindo? E tudo que está fora, disso, a intenção desses coisas da família brasileira, só isso. A contra-revolução de 31 de março de 64, cumprindo o pedido da família brasileira, só isso. O pedido da família brasileira. Tudo que está Não fora. é golpe, é contra a revolução. Você pode começar só com esse vídeo aqui. Não. Olha o que ele remete. Ele tá falando o quê? Ó, vamos lá. A revolução aconteceu para evitar o golpe que o Jango estava preparando para maio de 64. Que o golpe é esse? Como é que ele está significando isso? Ah, então vai lá buscar. Na verdade, está se referindo àquele comício da... Forma de base. Não, o comício da Central, em março, em 15 de março, de março, 15 de março de 64, e lá ele estava mobilizando trabalhadores, estava chamando trabalhadores, operários, estudantes, não sei o que, para apoiarem a sua reforma as reformas de base. Muito bem, olha só.
Já é um link que você faz desse discurso. Sim. Tá?